processo de UTI bem feito, bem trabalhado, ter uma equipe que faça avaliação periodontal. Nos principais hospitais do Brasil, isso a gente já tem equipes que são responsáveis por essa avaliação dentro da UTI, né? Porque está bem determinado que o desfecho dos pacientes, né, em relação à resposta aos tratamentos ou resposta não clara, né, não adequada a processos infecciosos, né, manutenção de infecções, né, ou recidiva de infecção também, né, eles estão associados, a melhora está associada também a uma saúde bucal adequada, né? Então, a avaliação disso, a gente sabe que pacientes com periodontite são pacientes que têm mais risco de ter pior resposta aos tratamentos, principalmente os pacientes com infecção. Com certeza. Então, assim, é que, se for pensar, a gente demorou muito para se dar conta disso, né, Diego? Porque tu tem hipervascularização, tu tem mucosa, o maior lugar com mucosa exposta é a cavidade oral, né? Tu tem relação direta com vasos que em 20 centímetros estão dentro do coração, né? A 10 centímetros da circulação intracraniana, né? E assim tu vai... a gente não ter levado mais a sério isso por muito tempo é até estranho, né? Se a gente pensar nisso. Com certeza. Até te faço outra analogia, assim, se tu tivesse, por exemplo, numa situação de UTI, né, um paciente internado ali, com uma ferida exposta, né, que corresponde a todo o antebraço aqui, né, em contato com bactérias, tu não iria ficar preocupado com esse paciente? Muito. Iria tentar, de certa forma, evitar esse... Sem dúvida. Pois então, a questão principal é que a gente está lidando com uma doença, que é a doença periodontal, que ela não gera dor, tá? Mas se sabe, né, que o paciente que tem hoje uma periodontite crônica, que não é nenhuma doença agressiva, eu estou falando de uma doença moderada aí, que 80% dos casos acontecem dessa maneira, né? Então, essa doença, ela gera, né, o biofilme bacteriano, ele gera um dano nos tecidos ali gengivais, né? Gera uma ferida exposta, né, que corresponde a 72 centímetros quadrados, que é uma área equivalente ao nosso antebraço de ferida exposta do paciente, tá? E eu vou te trazer outro dado que liga muito esse nosso bate-papo, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem no nosso organismo, né, mais bactérias, micro-organismos do que células somáticas. Sim. Né? A gente tem aproximadamente aí 10 na 13ª potência de células somáticas e 10 na 14ª potência de células correspondente de micro-organismos. Né? Ou seja, tem mais bicho no nosso corpo do que célula. Né? E se eu te falar que metade desses bichos estão na nossa boca? Né? Coisa linda. Então, aí daí abre todo o funil aí, né? A gente tem aproximadamente hoje, Rafa, 6 bilhões de micro-organismos presentes na nossa cavidade bucal, o que é quase metade do total que a gente tem em todo o nosso corpo, né? Então, a gente está falando de um ambiente altamente contaminado, né? E talvez uma das únicas vias, né, num paciente, claro, com doença periodontal, né, uma ferida exposta, né, exposto a um conteúdo, né, bacteriano extremamente alto. É menos perigoso um corte no braço com uma faca do que uma mordida. Exatamente.
É melhor se cortar com a faca de churrasco ali do que tu ter uma doença periodontal. Então, a gente não está falando de pouca coisa, né? A gente está falando realmente de um problema que às vezes o paciente não procura, né? Por não sentir aquela dor, né? Mas que aí entra uma coisa cultural também, né? Porque é exatamente como tu disseste. Na cardiologia a gente demorou muito tempo, né, para conseguir, por exemplo, vencer a história da pressão alta e a dor de cabeça. Ainda muita gente, não, tô com dor na nuca, eu sei que eu tô com a pressão alta, tô com dor na nuca, tô com dor de cabeça. Não. A dor na nuca, a dor de cabeça é por algum motivo que a gente não sabe exatamente qual é que é, né? Várias vezes musculares e tal, mas a pressão subiu porque estava com a dor. Se tivesse com dor na perna, também estaria com a pressão alta, só que só verifica quando está com dor de cabeça. Mas está desfazendo da dor? Não. O problema é que quando pensa que a tua pressão está alta, quando a dor de cabeça está com a pressão alta, a premissa inversa também se torna verdadeira inconscientemente. Quando eu não estou com dor de cabeça, estou com a pressão normal. E essa é a não verdade, completa não verdade. É aí que se perdem os hiperdermos, né? Então, vamos tentar cada vez mais buscar em relação à doença periodontal. Quando está com dor, pode ser que a periodontite, né, tenha ajudado a evoluir com um quadro infeccioso mais agudo, e agora está com dor e tal. Entendeu? Mas, assim, achando que está tudo bem só porque não está sentindo dor. Exato. Esses são os problemas. Está perdendo tempo de tratamento. Esses são os problemas que permeiam, né, a nossa prática, a nossa área, né, que muitas vezes o paciente, quando chega, né, para minha mão, por exemplo, para um tratamento periodontal, ele já está infartando, por exemplo. É mais ou menos isso, entendeu? Ele já está perdendo o dente, entende? Então é uma situação que a gente começa a lidar com extremos, né? E quanto mais cedo, né, esse problema for diagnosticado, né, melhor a gente vai ter uma perspectiva do paciente manter o dente, né? Então é a questão preventiva, né, que hoje a gente bate muito nessa tecla e eu acredito que a tua área também entre nessas parâmetros aí. O que mais faz diferença. O que mais faz diferença é a prevenção. Exatamente. Então, hoje eu vou te falar que dentro do que se chamou lá em 2004 ali de periodontia médica, né, que tem até livros falando dessas associações da doença periodontal com condições sistêmicas, né, como as doenças cardiovasculares, né. Não é por estar falando hoje contigo, um cardiologista, mas eu vejo a doença periodontal e as doenças cardiovasculares como esse quebra-cabeça o mais próximo possível de doenças, né? Porque eles compartilham muitos fatores em comum, né? O que até torna difícil, às vezes, ter uma relação de causalidade nos estudos, né? Sim. Então, mesmo que tu fez alguns ajustes, eu acho até os teus dados aí, eu dei uma lida, eles são bem interessantes, porque mesmo quando tu ajustou os fatores ali de fumo, diabetes, obesidade, a gente tem um odds ratio, um risco de periodonte foi 5,4, né? Ou seja, isso é altíssimo. Né? É 5 vezes, né? A gente está falando né, de dois problemas que são extremamente importantes, né? Eu estava vendo os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, né, em relação a doenças cardiovasculares, eles matam 10 milhões, isso em 2016, né? Isso já deve ter aumentado, talvez, esse número. São 10 milhões de pessoas que morrem por ano, né? Pelos dados da OMS, né? De doenças cardiovasculares. As pessoas a gente até não tem ideia, falando só de doenças cardiovasculares, só para ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia, eu não estou fazendo juízo de valor, eu não estou explicando para ti, estou explicando para quem está assistindo e para quem vai assistir depois no YouTube. Tá? O que, para terem uma ideia, né? As doenças cardiovasculares,
até hoje, nesse momento, no Brasil, mataram cerca de 180 mil pessoas, de janeiro até agora. Tu vê. A Covid... A gente fala muito do Covid hoje em dia, né? Só se vê noticiário do Covid, né? Claro, a gente porque é uma doença, talvez, que se alastra rapidamente e tal, mas assim, uma coisa que tem que ficar guardada na cabeça das pessoas é que a Covid vai passar. Né? Uhum. Esse pico de mortalidade da Covid vai passar. Né? Das doenças cardiovasculares vai seguir exatamente o mesmo. Exatamente. Não, vai seguir o mesmo. E com alto índice de mortalidade, né? Sem dúvida. Sem dúvida, não. É incomparável. Então, e a gente buscar fatores que resolver fatores que aumentam os riscos, né? E a gente pode falar um deles agora colocando como a doença periodontal, né? Essa resposta inflamatória, como cuidar do diabetes, cuidar da hipertensão, do colesterol, não tem como fugir dessas coisas. E quanto mais a gente buscar saúde nesse sentido, vai ter que buscar. Só que, naturalmente, a doença periodontal é uma doença que ainda não entrou no imaginário de todos, né? No dia a dia ainda, né? Como sendo um fator nesse sentido. Eu tenho que confessar assim que tu ter um infarto, por exemplo, é muito mais grave, né, do que tu perder um dente, né? Hoje em dia a gente tem recursos, né, para se repor um dente, por exemplo, um implante dentário, por exemplo. Mas o que a gente não pode esquecer é que a doença periodontal ela pode ser um fator importante ainda mas no quebra-cabeça. Mas esse é o problema, né? O problema... Não, o infarto é pior também, mas não é essa, mas a questão não é essa. A questão é que eu tenho várias coisas que eu posso fazer para diminuir as chances de ter infarto, né? E a gente pode ter mesmo não ter nenhum desses fatores, né? Exato. Às vezes a gente tem um fator outro, né? É uma questão genética X lá, mas se isso já pode acontecer e claro, é uma loteria daí no caso, né? Mas tu ficar estimulando a doença com fatores que vão, né? Não, fumar, não vou cuidar dos meus dentes, não vou cuidar do meu diabetes, não vou cuidar do meu colesterol, bom. É uma evolução que a gente espera que vai acontecer, a gente não sabe quando, né? Exatamente. E dentro até dessa parte aí do que se vem se estudando aí das doenças periodontais, hoje em dia já tem estudos de associação entre doença periodontal e obesidade, por exemplo, né? Que é um fator também para doença cardiovascular, porque se sabe que o tecido adiposo ele funciona também como um secretor, né, de mediadores pró-inflamatórios, ele gera, né, então aquela questão do gordinho saudável lá, né, já não é mais assim, né, o tecido adiposo ele é um complicador aí na saúde sistêmica, né. Então, é outro fator que vem se estudando aí em relação à complicação de doenças periodontais, né? E isso é uma coisa interessante, sabe? Tu tá falando que às vezes tem se confundido, a gente vê o pessoal se confundir até na mídia. Né? Eu vou falar bem devagar e bem organizadamente para não dar nenhuma polêmica. É absolutamente